Bom, bom dia de novo. Vamos para mais uma aula. Vou tentar essa aula editada um pouquinho de forma diferente para adiantar os trabalhos do NEAD, ok? A gente vai para a sexta aula e essa sexta aula a gente vai falar sobre equilíbrio estático, ok? Então, para que esteja nessa condição de equilíbrio estático, o corpo tem que permanecer imóvel, ok? Ele tem que estar imóvel, mas não basta, né? Ele tem que estar imóvel ao longo do tempo, ou seja, no passar, né, no decorrer do tempo, ele tem que permanecer na mesma posição. Essas são as condições é, qualitativas, digamos assim. Como a gente pode ver na famosa imagem, né, da balança da justiça, ok? Eu tenho um equilíbrio, ok, entre a barra e os pesos, ok? E essa condição permanece assim, né, independente do tempo. Passa anos e anos e essa estrutura permanece imóvel, ok? Então isso é um corpo em equilíbrio, ok? Quando a gente olhar, por exemplo, o anjo, né, que está na Praça Estatuto, na cidade de Turino, a gente vai ver que o centro de massa, né, parece, a impressão é que esse anjo está, né, quase voando, né, quase flutuando, ok? Mas ele está, né, fixo, ok, por uma das extremidades. Mas o centro, né, de forças, digamos assim, o centro de massa, digamos, me parece estar bastante deslocado, né, do ponto de apoio, ok? Uma famosa imagem, Praça Estatuto, em Turino. E ao lado aqui a gente vê a famosa Torre de Pisa, ok? Que está na Piazza dei Miracoli, né, em Pisa, e também essa torre, né, inclinou ao longo do tempo e depois assim permaneceu, ok? Mesmo estando inclinada, ela não caiu, tá assim faz muito tempo, ou seja, ela está em equilíbrio estático, ok? Bom, esses corpos estão em equilíbrio porque as forças, né, resultantes dos seus pontos de apoio, digamos assim, a somatória de todas as forças envolvidas aqui na estátua Angelo, eu tenho as forças que o sustentam, provavelmente na região aqui do pé, né, da cauda, né, da vestimenta do anjo, mas o centro de massa onde aparece a força da gravidade provavelmente está deslocado, assim como a Torre de Pisa, né? O centro de massa não está exatamente no centro da base, ok? Mesmo assim, permanece em equilíbrio, porque a resultante das forças é igual a zero, ok? Bom, então as condições matemáticas são essas, ok? A somatória vetorial das forças que agem sobre o corpo deve ser nula, ok? A soma das forças, ok? Vetoriais tem que ser nula. E também a somatória vetorial dos torques, ok? Torque é a força pela distância, também deve ser nula, certo? Bom, mas não basta só isso, ok? Por exemplo, se eu aplicar forças nas extremidades de um cilindro, por exemplo, esse cilindro pode girar permanecendo parado, ok? A somatória das forças, se forem forças iguais, continua sendo zero, mas ele gira. Então não basta somente a somatória das forças, mas também que o momento linear também tem que ser nulo, ok? Quando a gente fala de força, a gente está falando de aceleração. Quando a gente fala de momento, a gente está falando de velocidade. Então não basta não ter aceleração, porque não ter aceleração pode ter velocidade, mas também que a velocidade
envolvido, ou seja, o momento, também tem que ser nulo. Assim como para o torque, ok? O momento angular também tem que ser nulo, ok? Certo? Bom, a definição de equilíbrio estático é bem simples, é essa que eu acabei de dizer, e eu vou finalizar com um exemplo, ok? É o primeiro exemplo do livro texto, né? Eu tenho duas pessoas que seguram uma barra, ok? Uma tábua de 3 metros e essa tábua pesa 10 quilogramas, ok? Essa tábua é simétrica, então a, o centro de massa dele deve estar no meio da tábua. E sobre essa tábua tem um caixote, mas esse caixote não está no centro da tábua, ok? Intuitivamente, a gente acredita que a mulher, coitada, está aplicando uma força maior do que o homem do lado de cá. Indelicado esse homem, né? Ok, mas enfim. É, a coisa importante, né, para se tratar de equilíbrio estático é fazer o diagrama de forças. Importantíssimo, ok? Fazendo o diagrama de forças, depois fica mais fácil da gente trabalhar. A primeira condição que era a somatória das forças. Ok. Quais são as forças aplicadas? Força A da pessoa A, o peso do caixote, que está no seu centro de massa, o peso da tábua, que também está no centro de massa da tábua. Ok, depois a força aplicada por B, ok? Força em B. Como nós não temos forças no eixo X, então a somatória de forças vai ser só na direção Y, ok? Bom, se eu prestar atenção, ó, eu tenho, se eu considerar positivo de baixo para cima, ok? Como a gente considera para o eixo Y ou Z, né? A somatória das forças vai ser a contribuição dessa mais essa, menos as duas que estão para baixo, ok? Então vamos lá. Força de A menos peso do caixote menos peso da tábua mais a força aplicada em B, tudo isso igual a zero, ok? Se eu considerar aceleração gravitacional igual a 9,8 metros por segundo, eu vou ter força em A menos 490 menos 98 mais força em B igual a zero, ok? Bom, existem só duas incógnitas, digamos assim, que resultam em FA mais FB igual a 588 newtons, ok? Então essa é a primeira equação que a gente encontrou. Agora a gente faz a somatória dos torques, ok? Bom, a somatória dos torques, eu vou partir, colocar como eixo, né, de rotação o ponto A, ou seja, né, a tábua daqui vai fazer esse movimento, posso imaginar um movimento que aqui esteja fixo e os outros dois, o ponto B seria como se eu imaginar uma porta, né, esse ponto, o ponto A estaria aqui, ok? Ou melhor, aqui, para ficar igual a imagem, e o ponto B se moveria. Então esse é o eixo da onde eu parto com a análise do torque, ok? Então, o peso do caixote está a 1 metro, então vai ser PC vezes 1 metro. O peso da tábua está a 1,5 metro, ok? Do ponto A. E depois o ponto B está a 3 metros, certo? Ok, então vamos lá. Somatória dos torques a partir do ponto A. Então a força aplicada em A vezes a distância, 0 metros, menos o peso do caixote, vezes 1 metro, menos o peso da tábua, vezes 1,5 metro, mais a força aplicada em B, vezes 3 metros. Tudo isso igual a zero. Veja que eu padronizei sentido horário negativo, ok? E sentido anti-horário positivo, ok? Como a somatória é igual a zero, usar o sentido horário anti-horário como positivo ou negativo vai
não importa muito, mas a gente, para criar um padrão, a gente considera anti-horário negativo e horário positivo, ok? Substituindo, né, os valores, né, eu vou encontrar FB igual a 212,3 newton, já que PC eu conheço, que é 50, e PT eu também conheço, que é 10, então a única incógnita aqui vai ser o FB. Bom, né, no, no cálculo anterior das forças, eu já tinha que FA mais FB igual a 588 newtons. Bom, então, FA mais FB igual a 588 newtons, resulta que FA é igual a 375,7 newtons, ok? Então, assim a gente encontrou as forças envolvidas a partir da somatória das forças e da somatória dos torques, ok? Monto o sistema de equação, primeiro de tudo, crio o diagrama de forças, faço a somatória das forças envolvidas, depois faço a somatória dos torques, vou ter um conjunto de equação que depois é só manipular, ok? Não tem muitas dificuldades no cálculo do equilíbrio estático, não, ok? É mais uma questão de identificar, de colocar no diagrama, ok? Um pouco de trigonometria quando tiver algum ângulo envolvido e basta. O resto é somatória de, de quantidades, ok? Enfim, até a próxima aula. Obrigado.